Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula de Matemática 1. Nessa aula a gente vai falar da função exponencial e função logarítmica. Então vamos à nossa aula. Então, estamos entrando no capítulo 5 da apostila, a função exponencial e função logarítmica. Não, mas antes de a gente começar a falar da função exponencial e antes de falar da função logarítmica, é importante a gente fazer uma revisão de algumas propriedades básicas de potenciação. Então vamos dar essa revisão, ó. Então, propriedades de potenciação, então, são propriedades simples, são propriedades que todo mundo já viu, mas é importante tê-las na mente, né? Então, vejamos algumas. A primeira delas é produtos de potência em mesma base. Então, se você tem um produto em potência e é a mesma base, então, A elevado a N vezes A elevado a N é igual a a soma, né, dos expoentes. Então, repete a base e soma dos expoentes. Se você tem divisão de potência de mesma base, você faz o quê? Você repete a base e subtrai os expoentes. Se você tem uma potência de um expoente negativo, isso é a mesma coisa que se você tivesse o inverso da potência. Tá? Uma potência de potência, então você repete a base, multiplica os expoentes. Um produto de potência, ou melhor, a potência de um produto é igual ao produto de potência. Se você tem um quociente, tem a potência de um quociente, é o quociente das potências. A igualdade, se você tem duas potências, é a igualdade entre duas potências de mesma base, então isso vai garantir a igualdade dos expoentes. Tá? E se você tem uma potência de expoente, o expoente fracionário, isso representa o quê? Uma raiz enésima. Então, é a propriedade número 8. Também é importante frisar o seguinte, ó, então, por exemplo, se você tem um A diferente de zero, então A diferente de zero, você vai ter o seguinte, que A elevado a zero vai ser igual a 1, ok? Qual outro também, outra propriedade importante, né? Se você tiver 1 elevado a qualquer potência, vai ser igual a 1, então, temos essas propriedades aqui, tá? Então, isso é importante quando a gente começar a falar da função exponencial. Tá? Então, agora passa a definir o que vem a ser a função exponencial. Basicamente, você precisa ter o seguinte, então você precisa garantir o seguinte. Então, para você poder falar da função exponencial, você não pode ter uma alternância de sinal. Então, você não pode ter negativo. Então, se você tem um expoente par, é um sinal. Se o expoente ímpar, é outro sinal. Então, a gente precisa assegurar que isso não aconteça. Então, a gente tem que assegurar que o A tem que ser o quê? Positivo. Uma outra coisa que a gente tem que assegurar para que a gente possa falar da função exponencial é que seja diferente de 1, tá certo? Sendo diferente de 1, porque se A elevado a qualquer potência, se A é igual a 1, então qualquer potência de 1 é 1. Então, a gente tira essa possibilidade. Tá? Então, com isso, a gente tem que assegurar o quê? Que o A tem que ser o quê? Positivo e diferente de 1. Sob essas condições, a gente pode falar da função exponencial. Tá bom? Então, vamos definir a função exponencial. Então, função exponencial. Função exponencial. Exponencial. Tá? Definição. Tá? Seja um número real, tá? Tal que o A ele é positivo. Vamos escrever melhor isso. O A é positivo. Que o A é positivo. Ou seja, e diferente de 1. O quê? Uma função exponencial. Uma função exponencial de base A. Vou sublinhar aqui para não confundir o A. É dada
F, ó, como não tem restrição, pode ser qualquer expoente, então R, e isso vai, como o A é positivo, então tem que ser o quê? Tem que associar um número positivo, então vai de 0 a mais infinito, aqui, que a cada x associa a elevado a x. Então, temos aqui exemplo, então vou fazer um exemplo aqui, ó, exemplo. Então, ó, número 1, f de x igual a 2x, tá? Então, nosso A aqui, nesse caso aqui, o A vai escolher 2, depois 2, o f de x igual a 10 elevado a x, então, onde o A aqui vai valer 10. 3, o f de x aqui, que vai ser 1 meio elevado a x, ó, exemplo, onde o A aqui vai valer 1 meio. 4, f de x aqui, que é o E elevado a x, que é o número de Euler, tá? Onde o A vale E, onde esse E é o número de Euler, ok? Tá? Com isso, né, então a gente pode falar da função exponencial. Então vamos fazer agora, vamos passar a falar do gráfico da função exponencial. Bom, já adianto que ela vai ser uma curva aberta, ela vai ser crescente em uma situação e decrescente em outra situação. Tá? Então, vejamos em que situações isso acontece. Então, gráfico, de quê? Da função exponencial. Da função exponencial. Tá? Então, gráfico da função exponencial. Então, eu vou fazer isso através de exemplo. O primeiro exemplo que eu vou fazer é o seguinte. Vai ser f de x igual a 2 elevado a x. Paralelamente, eu vou olhar aqui o gráfico, agora puxando aqui. Só para separar aqui. Tá? Paralelamente, eu vou fazer o gráfico aqui da exponencial, tá? F de x do inverso de 2, meio. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, ó. Aqui. E vou atribuir valores, né? E vou ver aqui o que vai acontecer aqui. Tá? Então, aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, vamos começar aqui, ó. X, Y, aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui, mesma coisa, x e y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2 vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a menos 2, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, vai ficar 1 quarto. Aqui vai ficar, quando for menos 1, 2 elevado a menos 1, meio. 0, 1, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 4. Por outro lado, se você considerar menos 2 aqui, 1 meio elevado a menos 2, isso aqui vai dar 4. Ó, repara que vai dar exatamente, ó, aqui menos 1 vai dar 2, no 0 vai dar 1, aqui vai dar meio e aqui vai dar 1 quarto. Tá? Com isso, a gente já tem condições de fazer o gráfico das funções. Então, ó, vamos fazer aqui. Então, ó. Então, ó, aqui nesse aqui, ó, repara, vou marcar aqui. Ó, menos 1, menos 2, 1 e 2. Menos 1, menos 2, 1, 2.
Nesse aqui, ó, repara, quando eu for menos 2, ele vai sair das proximidades. Então, quanto for menor, for isso aqui vai acontecer, ó. Olha como é que vai ficar o gráfico, tá? Quanto menor for menos 2, menos 3, vai dar um oitavo. Então, aqui, ó, ela vai ser o quê? Uma função crescente. Do outro lado, se você olhar bem, vou fazer até de outra cor aqui, só para não misturar aqui, você vai ter o quê? Você vai ter o seguinte, ponto negativo, ó, negativo vai ser o quê? Vai diminuindo, tá certo? Ó, então, vou fazendo isso, vou cortar aqui, ó, opa, e vai fazer isso. Então, aqui a gente tem uma função decrescente. Tá? Então, o que acontece? O que a gente repara aqui? Vamos marcar aqui. Aqui, o nosso A, ele é 2, ele é maior do que 1. Então, toda função exponencial, quando o A, a base, o A, base for maior do que 1, ela vai ter essa configuração. Ela vai ter uma configuração que ela vai ser uma função crescente. Tá? Tranquilo isso? Tá. Agora, se você tiver uma outra situação, como essa aqui, repara, nessa situação vai ser o quê? Menor do que 1 e maior do que 0. Para essa configuração, toda função exponencial que tiver o A entre 0 e 1, vai ter essa configuração, tá certo? Então, a gente tem duas configurações, uma vai ser crescente e outra vai ser decrescente, e isso vai depender do A. Se o A for maior do que 1, a função vai ser crescente. Se o A for menor que 1, o A for menor que 1, positivo, e menor do que 1, decrescente, tá certo? Então, essa aqui é uma importante propriedade que a gente vai passar a escrever aqui. Então, ó, se o A for maior do que 1, a sua F ela é crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, a sua F ela é decrescente. Tá certo? Então, isso aqui é importante, é uma importante propriedade. Certo? Então, continuando aqui, então a gente vai falar agora de algumas observações, algumas propriedades. Tá? Então, propriedades. Então, a primeira propriedade é justamente essa, ó, o domínio da F é o conjunto de reais e a imagem da F vai ser de 0 a mais infinito. 2, tá? Então, ó, o domínio da F, como a gente tinha visto anteriormente, ó, como não há restrição aqui, então o domínio da F vai ser os reais e a imagem, por sua vez, então tem que ser o quê? Tem que ser de 0 a mais infinito. Isso a gente também pode observar aqui no gráfico, tá vendo? A imagem está aqui. A imagem está aqui. Então, o gráfico da função exponencial está sempre acima do eixo x. Então, 2. Então, aqui, ó. Segundo, o gráfico de f está todo acima do eixo x, pois se o que acontece? Sendo o a maior que zero, isso implica que o y igual a de x tem que ser o quê? Maior que zero para todo x em R. Terceiro, o gráfico de f corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Mas por quê? Repara, porque se você levar, se você pegar aqui
x igual a zero e colocar a elevado a zero, isso aqui vai me dar 1. Então, você vai me dizendo o quê? Que vai cortar justamente o ponto 1. Então, onde o gráfico aqui, ó, aqui, ó, tá vendo que o gráfico aparece? Vou até fazer de outra cor, verde aqui, ó. 1 e 1. Ok? Tá? Então, cortar. Bom, temos então a exponencial natural. Então, feito isso, então agora vamos dedicar a falar da chamada exponencial natural. Então, função exponencial natural. Mas que exponencial natural é essa? É a função exponencial que envolve o número de Euler. Tá? E esse termo natural, porque ela vai surgir de modo natural, realmente de modo natural, na física, na química, na biologia, na economia. Então, ela vai surgir de modo natural, tá? Modelando determinadas situações. Tá? Então, por isso que se chama função exponencial natural. Tá? E ela tem a ver com o importante número, que é o número de Euler, A igual a E, onde esse E que é aproximadamente, é um número irracional, que uma aproximação de 4 casas decimais é aproximadamente 2,7183. Isso aqui é um número irracional, tá certo? Tá? Vou colocar aqui, marcar aqui ele aqui. Tá? Número importante. E ele é chamado número de Euler. Tá certo? Número de Euler. Então, nessa situação aqui, a configuração do gráfico da função exponencial natural é o gráfico da primeira configuração, tá certo? É uma função assim. Ela é crescente nesse sentido. Ok? Tá? Como tarefa para vocês é realizar o exercício, tarefa, é o exercício da apostila 5.1. Ok? Então, exercício 5.1 aqui da apostila para vocês trabalharem, tá bom? Tá? Então, nesse sentido aqui, tá? Continuando aqui a falar da função exponencial, tá? Ela vai permitir a gente poder falar de logaritmo. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho de logaritmo e concluir na próxima aula, tá bom? Então, aqui, ó, logaritmo, como é que a gente vai definir aqui? Então, com base nisso, ó, com base no que a gente viu, o logaritmo, tá? Repara, então, a função exponencial vai permitir definir a função logaritmo, ou melhor, o logaritmo, tá? Então, ó, definição sejam A e B números reais, tais que o A tem que ser positivo diferente de 1. Repara que isso é a condição essencial para a gente poder falar de função exponencial. Tá? E o B tem que ser maior que zero. Tá? O logaritmo, por sua vez, então vai ser definido o logaritmo de B na base A é dado pela seguinte forma: x é igual ao log de B na base A, se só se AX é igual a B. Então, essa equivalência aqui é que vai caracterizar o logaritmo. Isso quer dizer o quê? Então, quando você disser que o log de B na base A, x é igual ao log de B na base A, é você afirmar que A elevado a x é igual a B. Então, quando você pensar em logaritmo, você tem que pensar nessa equivalência, nessa definição, tá certo? Em que, aí vem uma nomenclatura, em que
tá? X é o logaritmo, x é o logaritmo, perdão, logaritmo. A é a base do logaritmo e B é o logaritmando. Ok? Tá? Exemplo, vamos fazer aqui uns exemplos. Então, quando disser, ó, log de 8 na base 2, isso aqui é igual a 3, isso vai acontecer por quê? Pois 2 ao cubo é igual a 8. Por outro lado, ó, um outro exemplo, ó, log de 1 nono na base 3 é igual a menos 2. Menos 2. Por que menos 2? Opa, perdão. Por que menos 2? Pois, se você observar, 3 elevado a menos 2 vai dar o quê? 1 nono. Tá? Aqui, tá? Enfim, esses dois exemplos aqui, né? Tá certo? Bom, então, uma coisa relevante, uma coisa muito importante, é que quando o logaritmo ele existe, ele tem que ser único. Então, se você tem um logaritmo, quando ele existe, então ele tem que me fornecer um único valor. E essa propriedade, e essa operação de você calcular o logaritmo, a gente vai dar um nome de logaritmação, tá bom? Então, algumas observações que eu vou colocar aqui no quadrinho à parte. Então, são duas notas, né? Nota. Então, aqui, o logaritmo quando existe é único. Ok? 2. Tá? A operação de calcular o logaritmo a gente chama de logaritmação. Ok? Então, aqui, vou colocar essa pequena notinha aqui. Tá. Tranquilo? Bom, agora vamos fazer alguns exercícios, né, para treinar esses contos, esses cálculos, tá? Deixa eu pegar minhas notas aqui. Tá? Então, aqui, ó. Primeiro exercício que a gente vai fazer, ó. Então, exercício, primeiro, eu vou enquadrar isso aqui como chamado exercício resolvido, tá? Então, ó, um exercício resolvido. Então, vai ficar como? É o exercício número 1, tá? Então, exercício que letra A, aí ele pede para o seguinte, calcule o log da raiz quadrada de 2 na base 2. Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, solução, então o log a raiz quadrada de 2 na base 2 é igual a x, c e somente c2 elevado a x é igual a raiz quadrada de 2, que por sua vez vai ser o quê? 2 elevado a x, 2 elevado a meio, e isso aqui por sua vez vai ser o quê? Para identidade de potência de mesma base, x igual a meio, tá bom? Letra D, tá? Letra D, então aqui você vai ter log, ó, aqui a raiz quarta de 5, na base, que é a raiz cúbica de 5. Então, solução, como é que a gente vai fazer isso? Ó, repara, vamos chamar de x. Então, igual a x, c somente c. Então, aqui vai ficar a raiz quarta de 5, ok? Elevar igual, ou melhor, vou consertar aqui e escrever melhor isso aqui. Vai ficar como sendo
a raiz cúbica de 5, né? Elevado a x, e aqui a raiz quarta de 5. Mas isso aqui vai ser equivalente ao quê? A 5 elevado a x sobre 3. E aqui é 5, 1/4. Bom, então tem potência de mesma base. Então, posso igualar os expoentes. Então, vai ficar x igual a 3, igual a 1/4. Então, eu vou tirar que x é igual a 3/4. E acabou. Tranquilo? Tudo bem? Bom, agora, repara, tem algumas coisas, que a gente chama, algumas propriedades que elas provêm imediatamente da definição do logaritmo. São elas o que a gente chama de consequências da definição. Tá bom? Então, algumas consequências da definição. Vamos lá. Consequências da definição. Então, consequências da definição. Então, primeiramente, a gente tem que assegurar que o A seja diferente de positivo e diferente de 1, e o B maior que 0. Então, aqui, 1, o log de 1 na base A é igual a 0, tá? É o primeiro. Então, independente da base que seja, o logaritmo de 1 na base A vai ser sempre o quê? 0. Por quê? Porque, pois A elevado a 0 é igual a 1. 2, o log de A na base A vai ser sempre 1, pois A elevado a 1 é igual a A. Então, repara, são propriedades de potenciação que a gente está transportando para logaritmo. Tá? Então, a gente pode usar isso aí de modo natural, sem problema nenhum. Tá? Terceira propriedade aqui, terceira propriedade. Então, log de A de uma potência, aqui na mesma potência, isso aqui é igual a R, pois se você observar bem, x é igual ao log de A elevado a R na base A, ok? Então, se você aplicar a definição, isso aqui vai ficar como? Vai ficar A elevado a x igual a A elevado a R. Então, isso aqui é igualdade de potência da mesma base. Então, isso aqui vai ficar o quê? X igual a R. Tá? Mas o x não era o log de A, a potência de A elevado a R na base A? Então, uma outra propriedade aqui importante, 4, é A elevado ao log de B na base A. Isso aqui é igual ao logaritmando. Por quê? Por que isso aqui vai acontecer? Pois, se você chama x de log de B na base A, isso aqui, por definição, é equivalente a A elevado a x igual a B. Pô, mas isso aqui é equivalente a A igual ao log de B na base A, que é igual a B. 5. Agora, temos a propriedade, a igualdade, né, de logaritmos. Né? Então, logaritmos, vou escrever aqui melhor, log de B na base A é igual ao log de quem? De C na base A. Isso aqui vai assegurar o quê? Que vai B é igual a C. Mas por que isso vai acontecer? Pois, repara, se você chamar isso aqui de X e esse aqui de Y, então você vai ter o quê? X é igual a quem? Ao log de B na base A, que é equivalente a A elevado a X igual a B. Ok? Aqui, se você... E o Y, por sua vez, vai ser o log de quem? De C na base A. Isso, por sua vez, vai ser... Está dizendo o que para a gente? Que isso aqui é equivalente a A elevado a Y. A elevado a Y igual a C. Pô, mas repara,
Se o x é igual a y e você tem aqui a mesma base, então, pela igualdade de potência de mesma base, você vai tirar o quê? Que isso aqui implica que a elevado a x é igual a o quê? A elevado a y. Bom, lembrando que o x é igual a y. Tá? Mas se isso aqui acontece, o que eu posso então dizer? Então, que isso aqui, por sua vez, é igual a x é igual, que x é igual a y. Tudo bem? Ou melhor, perdão, ou melhor, apagar aqui, desculpa, isso aqui a gente já tinha, que b é igual a c. Que b é igual a c, ok? E acabou. Então, ó, repara, então daqui a gente conclui que b é igual a c, tá? Então você conclui, aí, a volta é trivial, porque se b é igual a c, então o log de b na base A é igual ao log de c da base A. E acabou, tá bom? Então, essa aqui é uma importante propriedade, são importantes, você pode lançar a mão a todo momento dessas propriedades, tá? E temos alguns exercícios que a gente vai fazer, tá bom? Alguns exercícios que a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, tá? Na próxima aula, a gente conclui essa parte do logaritmo, tá bom? Então, muito obrigado, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.